A nossa história no Tocantins iniciou em fevereiro de 97, quando o nosso primo, Luciano Fadel, adquiriu uma fazenda em Talismã e nos convidou para conhecer a fazenda. Viemos, né? Eu me lembro que foi no Carnaval de 97, em fevereiro. Nós estávamos, eu, meu pai e meu padrinho, Joaquim. Viemos conhecer a fazenda, gostamos da região, né? Era uma região de muita oportunidade, de terras baratas, né? E como era um período de chuva, o capim, aqui predominante o andropógon, né? Nos encantou. E lá a gente já mexia com um pouco de pecuária, lá em Franca, né? A nossa cidade de origem. E com isso despertou o interesse de ter alguma coisa no Tocantins. Nessa oportunidade, nessa visita, apareceu uma fazenda de uma pessoa, inclusive do interior de São Paulo, né, que estava vendendo a propriedade porque o marido tinha recém-falecido. Deu certo, entramos em negociação, adquirimos essa propriedade, nós temos essa propriedade até hoje, né, que é a Fazenda Paraíso, em Talismã. Era, naquele momento, na ocasião, uma fazenda que tinha ainda muito cerrado, pouco pasto, né? A infraestrutura muito precária. Me lembro que não tinha nem energia elétrica. E aí nós começamos a frequentar o Tocantins. Lembro que aos finais de semana, ou feriados prolongados, enfim, final de ano, nós víamos, né? Minha mãe vinha junto, inclusive, sempre muito guerreira e sempre junto com a gente. 25 de julho de 97, nós recebemos a escritura dessa fazenda aqui no município de Peixe. Naquela época, Talismã não era comarca ainda, pertencia ao município de Peixe. E aí assumimos definitivamente a fazenda e começamos a trabalhar, limpando os pastos, formando outros, né? Fazendo algumas melhorias. Não tinha casa ainda para a gente ficar, né? A gente construiu uma casa. Depois nós colocamos energia elétrica. No ano de 2000 para 2001 nós conseguimos colocar energia elétrica na fazenda e aí melhorou um pouco a condição para a gente ficar na fazenda e desenvolver alguma coisa de trabalho. E aí nós começamos a comprar um pouco de gado e fazer uma pecuária na Fazenda Paraíso. Em fevereiro de 2002 já estava formado, né? Tenho uma consideração muito grande, uma lembrança muito grande pela minha escola de veterinária, Universidade Estadual de Londrina. Me formei. E nisso surgiu uma oportunidade para trabalhar no Tocantins como representante comercial de hoje já extinta Cooperativa dos Agricultores da região de Orlândia, a Carol. E eu fiz uma entrevista para essa vaga, né? Apresentado também pelo meu primo. Passei na entrevista, a Carol tinha recém fundado uma fábrica em Nova Crixás, aqui no Vale do Araguaia, goiano, e queria um representante comercial para fazer o sul do estado do Tocantins. Me apresentei, passei na entrevista, não tinha experiência ainda nessa área, né? Estava praticamente recém-formado em veterinária e aí vim para trabalhar como representante. Me mudei para Gurupi, me lembro que saí de Franca, né? Eu tinha na época um Uno, 2 portas, verde musgo, sem ar-condicionado e peguei a estrada e vim para Tocantins. A minha mudança era uma mala, uma televisão e meu pai me ajudou com o resto da mudança, que era um guarda-roupa e algumas outras coisas, né, que eu precisava para montar um pequeno apartamento. Cheguei em Gurupi, aluguei um apartamento, inclusive com muita dificuldade porque não conhecia ninguém, mas um apartamento pequeno, que era um duplex, embaixo era uma cozinha, uma área de serviço e em cima era um quarto. Entrei com a minha pequena mudança e comecei a trabalhar. Eu ficava durante a semana rodando aí pela região, né? Eu era representante comercial, então rodava as fazendas, né? Não conhecia absolutamente ninguém, mas saía numa estrada, numa outra, numa determinada região e saía conhecendo as fazendas e tentando fazer relacionamento com os proprietários. Me apresentava como representante dessa cooperativa, vendedor de produtos de sal mineral, rações e proteinados. Com muita dificuldade fui conhecendo as pessoas. Num dado momento, entendi que o mercado precisava não só de um representante, mas a maioria dos clientes queria comprar um produto e carregar, ou seja, ter alguma coisa pronta entrega. E assim, estabeleci, ali na Avenida Piauí, com a Rua 4, aluguei uma lojinha, era um espaço muito pequeno, em torno dos 50 metros quadrados, e com muita dificuldade comprei uns móveis num brechó, entrei para dentro
e pintei uma das paredes, montei uma lojinha, né? E me lembro que o primeiro caminhão de sal mineral fui eu que descarreguei, porque eu não tinha nem condição de pagar um chapa. Eu descarreguei, coloquei isso dentro dessa lojinha, no fundo tinha uma mesa. Na minha imagem vem que essa mesa ficou toda chamuscada de sal mineral, né? Depois eu limpei. E aí apareceu uma pessoa montada numa motinha, e essa pessoa é o Adson, que está com a gente até hoje, né? E aí eu me lembro com muita emoção, e perguntou, a parede já estava pintada com o distintivo da Carol, e perguntou se eu ia vender sal mineral ali naquele lugar. Disse que sim, ele se ofereceu para trabalhar, e eu disse que estava começando e que não tinha condição de contratar ninguém. E ele se propôs, ele falou, não, você me contrata, eu tenho uma experiência com sal mineral, eu gosto de trabalhar com sal mineral. Atualmente eu estou trabalhando numa empresa de alimentos e às vezes à noite eu entrego pizza. E eu quero voltar a trabalhar com sal mineral, eu tenho alguns contatos e eu posso te ajudar. E eu disse para ele, eu falei, eu não tenho condição de te pagar um bom salário, mas estou começando, vim do interior de São Paulo, contei um pouco da minha história e ele encarou o desafio comigo. Graças a Deus está no time até hoje, nosso primeiro colaborador, que tenho muito orgulho por isso. Começamos essa empreitada. Aqueles clientes que eu andava, que queriam um produto à pronta entrega, eu comecei a contactar novamente. Esses clientes começaram a buscar o produto ali na nossa loja, na pequena lojinha ali, ainda na rua 4 com a Avenida Piauí. E assim nós começamos a introduzir a marca Carol, né, dentro do estado do Tocantins e na região de Gurupi. Eu continuava rodando nas fazendas e o Adson ficava mais na loja e assim nós fomos desenvolvendo o mercado. Os caminhões de sal mineral chegavam à noite e eu voltava do campo para descarregar os caminhões de sal mineral. Me lembro que os 30, 40 primeiros caminhões fui eu que ainda descarregava, né, sozinho. Eu batia a carga na lateral do caminhão e depois essa carga que estava na lateral do caminhão eu jogava no chão. Uma bermudinha, uma camiseta velhinha, com 5, 6 horas eu descarregava ali 14, 15 mil quilos de sal mineral naquela loja. Voltava para o campo no outro dia e o Adson ia carregando aqueles clientes que queriam pegar o produto à pronta entrega na loja. Um dia ele chegou para mim e disse, Marcelo, eu não aguento mais porque eu estou sobrecarregado, eu tenho que tirar nota, eu tenho que fazer pedido, eu tenho que atender cliente. Eu também não tenho força mais para ficar carregando essas caminhonetes que aparecem aqui. Entendi a situação dele, a gente já tinha um pouco mais de vendas, né? E eu resolvi contratar uma pessoa que chamava Cláudio para ficar ali como ajudante dele. Eu falei, não, eu vou contratar o Cláudio, eu vou continuar no campo levantando negócio e você continua fazendo esses pequenos negócios, esses atendimentos aqui. Ele aceitou, o Cláudio ficou com a gente por um tempo, logo o nosso movimento aumentou um pouco, aí a gente contratava umas gaiseiras, né, essas caminhonetes D10, carroceria de madeira, daqueles clientes que queriam adquirir um pouco mais que uma caminhonete ou uma pequena picape não suportava. E aí começamos a entregar 50, 60 sacos de sal mineral nas fazendas. Logo nós conhecemos uma figura muito importante durante essa trajetória, que é o Doutorzinho, né? O Doutorzinho, ele tinha um caminhão F4000, me lembro que era um caminhão F4000 amarelinho, que colocava 4, 5 mil quilos, e aí a gente despachava os pedidos maiores do Doutorzinho. A gente ainda não tinha caminhão, nós estávamos no primeiro, segundo ano de trabalho ali, enfim, com muita dificuldade, ainda com muita precariedade. Nosso movimento começou a aumentar e nossa loja ficou pequena e nós começamos a ter uma condição de barulho. Como eu descarregava os caminhões à noite e em cima tinha alguns apartamentos, né? Era uma sobreloja e os vizinhos dos apartamentos começaram a ficar incomodados, a reclamar do barulho, da poeira, do cheiro do sal mineral. Dona Abigail, que era a dona do imóvel, pediu para a gente desocupar. Assim nós fizemos, né? Desocupamos e alugamos um espaço
na beira da rodovia da 153, ainda no entorno de Gurupi. No momento que nós alugamos esse espaço, as nossas vendas caíram, né? E com essa queda de vendas, nós tivemos que voltar para dentro da cidade de Gurupi. A gente entendeu que os clientes achavam longe, né, de buscar esse produto ali na beira da pista. Eles estavam acostumados com uma região mais central. Gurupi era uma cidade ainda muito pequena. Nós não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje, né? Era muito venda presencial. E aí começamos a procurar imóvel dentro da cidade de Gurupi. Ainda não conhecia ninguém, né? Não tinha condição financeira, não tinha fiador, era uma dificuldade muito grande. O Cícero, que foi um amigo que eu conheci, corretor de imóveis, pedi para ele procurar um imóvel para eu alugar. E aí um dia ele apareceu, chegou todo feliz, ainda estávamos na beira da rodovia, e eu estava muito triste porque nossas vendas tinham caído. Aí ele falou: Marcelo, consegui um imóvel para você, no centro da cidade, na Avenida Goiás. Saí alegre, contente, e fomos olhar o imóvel. Aí ele chegou no imóvel, o imóvel me servia, e ele disse assim: só que tem uma coisa, o proprietário não aluga, ele só vende. Eu falei: Cícero, eu moro de aluguel num apartamentozinho pequeno, estou começando a vida, não tenho condição de comprar. Ele falou: Marcelo, esse senhor é um senhor, ele fez essa loja para a filha, e a filha não quer ficar em Gurupi, por outros motivos ela quer ir embora, quer retornar para Uberlândia, e ele te vende o imóvel e te dá prazo. Eu falei: Cícero, eu não tenho condição, nem de comprar, nem de pagar a primeira parcela. Ele disse: faz uma proposta. Eu falei: como fazer uma proposta sem condição financeira? Ele falou: faz uma proposta que eu vou ajeitar ele. Me lembro que ele pediu R$100 mil no imóvel e eu não tinha nem condição de dar entrada. Aí eu olhei outros imóveis, não achei mais nada, e o Cícero voltou a falar comigo, falou: Marcelo, faz a proposta. Aí eu fiz uma proposta dentro daquilo que eu poderia pagar e consultei um dos diretores da Carol, o Dr. João, sobre esse negócio para ver, né, as condições e o que ele poderia me ajudar e o que a própria Carol poderia me ajudar. E ele sabia do meu potencial, queria a gente desenvolvendo aqui na região, e ele me deu toda a força, todo o ânimo, e falou: Marcelo, compra o imóvel, acredita no seu trabalho, e o que depender aqui da Carol e de mim, a gente te ajuda. Aí eu fiz a proposta de um pagamento parcelado para esse senhor, chamava-se José Sancler, isso não me foge da memória o nome dele. Fiz uma proposta parcelada e ele aceitou minha proposta. Ele aceitou minha proposta, graças a Deus, com muita dificuldade eu consegui pagar dentro da nossa programação. E Deus nos abençoou tanto que, antes de pagar esse prédio, os nossos clientes voltaram, a nossa equipe aumentou, nós contratamos aí o segundo colaborador, o João Fernandes, que já estava no mercado de sal mineral, trouxemos ele para dentro da nossa empresa. Logo nós contratamos o terceiro colaborador, que foi o Roberto Carlos, todos eles estão conosco até hoje. E as vendas foram aumentando, aí eu já não descarregava caminhão mais, porque eu já não tinha condição, mas eu ainda ajudava, né? Tinha alguns caminhões que chegavam de madrugada e eu ajudava a descarregar os caminhões. Nós tínhamos um depósito pequeno e precário, mas tínhamos uma loja um pouco melhor, bem localizada. E o nosso depósito lá atrás era um depósito ainda de lona, né? A gente fazia os blocos de produto e enlonava, né? E quando dava umas chuvas fortes à noite eu levantava, saía ali do meu apartamentozinho para ver se o produto não estava molhando. Mas as vendas cresceram, nós conseguimos pagar o imóvel, isso a gente já estava no ano de 2003 para 2004, né? 2005 por ali. E nossas vendas multiplicaram, aí eu contratei, por um acaso, uma pessoa que está com a gente também desde essa caminhada, a Eva. Ela entrou para ajudar a gente para fazer os pedidos, para fazer o faturamento, né? Então ficou eu, o Adson, o João, o Roberto ajudava
ali na movimentação das cargas, né, daqueles clientes que chegavam para comprar o produto à pronta entrega, ele que carregava as caminhonetes. E a Eva no faturamento, fazendo os pedidos, as cobranças, e eu no campo, rodando, levantando os clientes. Aí logo eu comprei um carro também para a equipe, Adson, João, volta e meia está no campo. Nós fomos crescendo, de modo que em 2007 nós éramos um dos maiores pontos de venda da Carol no Brasil e houve na Carol uma mudança de diretoria e essa diretoria nova resolveu abrir lojas Carol pelo Brasil. Nós fomos desligados por esse motivo e aí nós ingressamos em 7 de julho de 2007 na Premix. Eu tinha um contato muito grande lá que era o Marcelo Mendonça. Aí em 2007 nós fizemos a parceria com a Premix através de um amigo, Marcelo Mendonça. Ele nos apresentou a diretoria da Premix, na época era a dona Vilma ainda, e o doutor Alexandre, do qual eu considero e tenho um respeito, uma consideração, uma admiração muito grande. Me recebeu muito bem, nós fizemos uma parceria sólida. No começo eles acharam estranho porque a gente já tinha um volume de venda muito grande. E nós entramos, né, com um volume de venda muito grande na Premix, assustaram, né, chegaram até a desconfiar, né, porque a gente tinha uma relação de compra e venda, ou seja, nós éramos revendedores, né, desconfiaram do nosso potencial e da nossa situação financeira, mas logo eles acreditaram no projeto, vieram nos visitar, perguntaram e tiraram informações na própria Carol, né? E seguimos nossa parceria. Crescemos muito, evoluímos, nós nos tornamos no segundo ano de parceria com a Premix como o maior ponto de venda da Premix no Brasil. Na época a Premix era ou estava entre as 3 maiores empresas de nutrição do segmento e viemos assim até 2023, agosto de 2023. Na Premix nós realizamos todos os nossos projetos de nutrição, criamos linhas de produto, criamos produtos, inovamos e nos tornamos dessa empresa, da Premix, do qual eu tenho uma gratidão e um reconhecimento muito grande, o maior ponto de venda durante 14 anos. Então, não poderia deixar de mencionar e aqui agradecer a dona Vilma Guidolin, que está lá no céu olhando por nós, ao doutor Alexandre, ao Lauriston, a toda a equipe da Premix e hoje ao Daniel e o Marco Guidolin por essa parceria saudável desses longos 16 anos de duração, de muitos prêmios, de muito sucesso, de uma caminhada excepcional, que trouxe para a gente conquistas, vitórias, não só para mim, mas eu tenho certeza que toda a nossa equipe aqui é muito grata. Dentro dessa história de crescimento, no segmento de nutrição animal, como distribuidor da Premix no sul do estado de Tocantins, eu enxerguei que em 2011 para 2012 tinha um crescimento aqui muito grande da agricultura no estado do Tocantins, principalmente aqui na região sul. Com isso, eu fiquei pensando, como ficaria esse segmento pecuário, principalmente o segmento de nutrição, que até então a gente só atuava nele. Logicamente, me chamou a atenção. Eu, naquela época, apesar de ainda não ter muita experiência, mas eu já imaginava numa diversificação. E um dia, eu fazendo um estudo e olhando jornais, revistas, etc., vi uma reportagem no jornal Valor Econômico, através de um iPad, que a Stara Máquinas Agrícolas estava montando uma rede concessionária no Brasil. E aí eu vi que realmente ainda em Gurupi, na nossa região, não tinha nenhuma revenda Stara. As máquinas me encantavam, eu sempre gostei muito de máquinas e sempre acreditei muito nessa mecanização. E aí, um belo dia, eu comentando com um grande amigo, do qual eu
considero o pai desse projeto, vou ser eternamente grato. Sou Arthur Scheibe, que tem uma fazenda aqui no município do Peixe. Comentei sobre essa situação, né, da entrada da agricultura aqui no estado do Tocantins e de uma possível perda de mercado que eu teria no segmento de nutrição. E falei para ele que eu tinha lido essa reportagem da Stara e ele disse para mim: Marcelo, o pessoal da Stara, eles são meus amigos, são meus parceiros de negócio e eu tenho contato com um dos proprietários da Stara. Se você tiver interesse, eu falo com ele e te apresento. Prontamente respondi, falei: não, senhor Arthur, eu tenho interesse, gostaria muito de conhecer e gostaria que o senhor me apresentasse. Ele ligou imediatamente para um dos diretores da Stara, para o Fernando, filho do Sr. Gilson, e o Fernando atendeu. Na época o Fernando era diretor comercial da Stara e falou: traz o rapaz aqui. Comprei minha passagem, na próxima semana eu já estava lá em Não Me Toque, né, na sede da Stara, fui muito bem apresentado para o Sr. Gilson, para o Fernando, para o pessoal da Stara. Passei por um processo de conhecimento, apresentação e entrevista, do qual voltei de lá, dessa viagem de Não Me Toque, certo de uma parceria e de uma abertura, de uma revenda na cidade de Gurupi. Nós abrimos nossa revenda da Stara, era uma portinha muito pequena, do lado ali onde era a nossa loja de sal mineral, né, na Avenida Goiás, uma portinha, aluguei uma portinha. Contratei a primeira colaboradora, que foi a Ângela, e aí nós começamos a fazer alguns negócios e apresentar a Stara ao mercado de Gurupi. Aí começamos a fazer os primeiros negócios, contratei o primeiro vendedor, começamos a ir para o campo, eu também comecei a ir para o campo, entender como é que era esse processo de vendas de máquinas no campo. Fizemos alguns negócios. Quando foi de 2004 para 2005, o meu irmão Guilherme estava voltando da Austrália e passei para ele a oportunidade. Disse para ele que estava num negócio novo, se ele não queria encarar esse negócio novo e encarar o desafio. Fomos numa viagem no Rio Grande do Sul, em agosto. Me lembro que estava chovendo muito. E na época a Stara estava lançando inclusive a linha de tratores. E o Guilherme passou a conhecer um pouco de máquinas, de Stara, né? Dali nós saímos de uma parceria, de uma sociedade, e ele passou a ser sócio da pequena empresa, que éramos ainda pequeno, da Terra Boa Máquinas. Eu continuei fortemente ligado à área de insumos, e na área de insumos, juntamente com o sal mineral da Premix, nós abrimos outros produtos como químicos, sementes, né, farelos, milho, etc. E o Guilherme era o administrador dessa empresa nossa de máquinas Stara, que era a Terra Boa Máquinas. Aí de 2014 até 2018, né, nós fomos sócios dessa empresa, da Terra Boa Máquinas. O Guilherme realmente ajudou muito, foi muito importante nesse processo, trabalhou bastante, dedicou. E antes disso, antes da saída dele, nós tínhamos comprado em 2017 uma empresa em Porto Nacional, a Agroporto, do nosso amigo Evandro. O Evandro queria vender a empresa. 2015 para 2016 nós tínhamos passado por uma seca severa aqui no Tocantins. Realmente o mercado de máquina, não só como mercado de máquina, o mercado de insumo, o mercado agro, ele deu uma patinada. E o Evandro resolveu ir para a fazenda para plantar lavoura, já não tinha mais interesse. E nós assumimos, compramos a região do Evandro, que ficava em Porto Nacional, e assumimos todo o estado do Tocantins. Isso em junho de 2017. Quando foi em março de 2018, o Guilherme resolveu sair da sociedade para tocar um projeto novo em São Paulo, e eu assumi a coordenação e administração de todas as empresas, da Terra Boa Máquinas e da Terra Boa Pecuária. Fiquei na condução dos negócios e vi que naquele momento eu precisava reformular
toda a administração, porque justamente agora eu estava sozinho, né? E tinha ainda em todo o mercado do Tocantins, o sul do estado do Pará, né? Que nós éramos representantes Stara no Tocantins e sul do Pará. Tinha a Terra Boa Pecuária, que era uma empresa que estava crescendo, e recentemente eu tinha feito uma abertura de portfólio, não só trabalhava com a linha Premix, mas com outros produtos. Fiz essa reformulação administrativa e nesse momento fundei e chamei a minha equipe para a gente criar uma holding administrativa dos nossos negócios. Nessa reestruturação, criamos também a Terra Boa Transportes, que foi uma empresa subsidiária dos nossos negócios, era uma empresa que fazia logística. Que entregava máquinas, entrega nossos insumos, né? Então fundamos a Terra Boa Participações, que é a holding, e continuei na administração juntamente com uma equipe reformulada, né? Passamos por uma dificuldade financeira muito grande nesse momento, justamente porque nós tínhamos comprado em 2017 a Agroporto, a revenda de Porto Nacional, e em 2018, com a saída do Guilherme, as empresas também tinham um compromisso muito grande de pagar a saída do sócio. 2019 foi um ano muito difícil, mas conseguimos superar, as vendas começaram a crescer, a nossa reestruturação administrativa ela deu certo, ela começou a dar sinais de positividade, né? E em 2020, infelizmente, veio a pandemia e foi quando a gente estava ficando um pouco mais fortalecido e veio a pandemia, uma situação bastante adversa, que a gente não saberia o que iria acontecer. Eu juro que eu pensei, eu falei, nossa, agora que eu estou saindo dessa fase mais difícil, desse sufoco, vem essa pandemia, o que vai ser de nós? Não baixei a cabeça, chamei a equipe e na época eu ainda era presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi, onde todos os comércios fechavam, voltavam, eram decretos e tinha que tratar com a prefeitura, aquela confusão toda. Então mais esse desafio eu tinha dentro da minha rotina, mas fui firme, sempre confiando em Deus, sempre confiando na equipe e viemos tocando e as vendas cresceram. Nesse momento o agro cresceu, as exportações do agronegócio cresceram. 2018, 2019 foram anos bons para a agricultura, então nós tivemos uma venda de máquinas positiva. Foram anos bons para a pecuária, onde a pecuária começou a ganhar preço, né? Teve uma valorização do nosso boi, da nossa carne, então nossas vendas de insumos também cresceram bastante. A gente estava com a equipe reformulada, com o nosso administrativo reformulado, mas ainda sofrendo muito, né? Com uma dificuldade financeira imensa, por estar com bastantes compromissos já feitos, né? Com essas aquisições. Trabalhamos. Graças a Deus o agro nos ajudou, as oportunidades nos ajudaram e toda a equipe nossa entendeu aquele momento de dificuldade e se abraçou e a gente conseguiu superar o desafio financeiro, o desafio de mercado e também conseguimos superar todo o processo da pandemia sem nenhum colaborador acometido, né? E nós cuidamos de todos os colaboradores, né? Com todos os protocolos. Vencemos! Chegamos em 2022 e nessa tendência de intensificação da pecuária, abrimos uma fábrica de coxos e bebedouros em Cariri. Além de ter feito essa abertura de negócio em Cariri, nós também incrementamos o nosso armazém, que é onde a gente tem um processo de moagem de grãos em Cariri, armazenagem de grãos, né, para a gente vender isso ao varejo. Fizemos essa melhoria no nosso armazém em Cariri
E em janeiro de 22, já passada a pandemia, nós retomamos a nossa construção que a gente tinha iniciado da Terra Boa Máquinas ainda no ano de 2015. Fizemos a construção da loja, a gente achou que era o momento, justamente por conta do nosso crescimento. Chegamos à conclusão, a finalização dessa obra aqui no ano de 2023, em outubro de 2023. Resolvemos fazer uma reestruturação física em todas as empresas, segmentamos o mercado de máquinas, do qual nós nos tornamos efetivamente concessionários Stara e separamos as outras máquinas para uma outra empresa chamada de Terra Boa Multimáquinas. Na segmentação do mercado de máquinas ou na segmentação da Terra Boa Máquinas, nós temos uns parceiros importantes, que são os parceiros das multimáquinas. Um dos primeiros parceiros que nós tivemos é a Beckhauser, empresa líder de mercado em tronco de contenção. Um outro grande parceiro que sempre esteve com a gente é a Ipacol. Não podemos esquecer da Cremasco, meu amigo Cleito, Ari, lá quando eu comecei a trabalhar com o mercado de máquinas, eles acreditaram nessa parceria. Temos outras marcas também como a Enroda, a Agrimec, e agora nós viramos um parceiro da Tatu, da Marquesan, né, de um grupo importante de máquinas que tem máquinas que não confrontam com o mercado de máquinas Stara. Então nós temos esses parceiros para fortalecer o nosso negócio, para entregar ao nosso cliente produtor aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem de melhor em tecnologia. Logicamente, a nossa empresa de pecuária também precisava de um investimento e aí nós resolvemos trazer a Terra Boa Pecuária para próximo das empresas de máquinas e criando assim um aglomerado das nossas empresas para facilitar a nossa administração, a nossa condução e, logicamente, também favorecer o nosso cliente que vem comprar uma máquina ou que vem comprar um insumo e que tem acesso a todos esses produtos que o Grupo Terra Boa oferece. Em 2023, eu tinha como projeto abrir uma filial na região de Alvorada, extremo sul do estado. Alvorada tem uma conexão muito forte com a gente, porque quando nós entramos com a fazenda em Talismã em 97, o centro nosso comercial sempre foi Alvorada, onde a gente comprava e resolvia alguma coisa. E Alvorada é um dos municípios de maior produtividade de soja hoje do estado do Tocantins. E a gente sempre quis entregar para aquele mercado aquilo que ele tanto merece, que é uma empresa que está ali sediado em Alvorada. Então, agora, em novembro de 2023, nós abrimos as portas da Terra Boa Máquinas na cidade de Alvorada e com isso nós queremos fazer um crescimento muito grande e ajudar no crescimento daquela região, principalmente ali Alvorada, Talismã, Jaú, Palmeirópolis e um município de muita força, que é o município de Araguaçu. Entendemos que o sul do estado do Tocantins e a nossa região tem um potencial produtivo enorme, não só para a agricultura, mas como para a pecuária. E eu considero essas regiões onde a gente trabalha como a capital ou as cidades que podem ser uma das capitais da integração lavoura-pecuária do país. Terminando essas construções, eu resolvi tomar a iniciativa para montar uma torrefação de café no interior de São Paulo, na cidade de Cristais Paulista, onde é um berço da nossa família. Nossa família ela tem uma origem na cafeicultura. Meu avô Hortêncio, com todos os seus irmãos, né, eram cafeicultores, né, também tinha um pouco de pecuária leiteira. Numa ocasião, eu fui passar um final de ano em Franca e um primo, o Pepinho, estava vendendo a torrefação que era da família, do Café Tio Pepe. Me ofereceu, eu interessei, eu prontamente fui lá, olhei, não entendia nada, mas eu achei que era uma oportunidade, comprei a torrefação, o maquinário, iria trazer esse maquinário para o Tocantins, inclusive iria montar esse maquinário, essa torrefação em Cariri, mas resolvi, até por uma questão familiar e uma decisão nossa, né, da família, de trazer essa torrefação para ser montada na cidade de Cristais Paulista, onde remete às nossas origens, né, Pedregulho, Cristais Paulista e Franca.
Então estamos montando essa unidade em Cristais Paulista, uma torrefação de café que em breve, se Deus quiser, em março agora de 2024, nós vamos inaugurar, e a condução dessa empresa teremos a minha irmã Juliana e o meu cunhado Alain, que farão parte desse processo da administração da torrefação. Ainda em 2023, eu adquiri uma área no município de Cariri, que era um frigorífico que foi inacabado, né? Para construir um armazém de grãos, um armazém de recebimento de grãos com capacidade de 500 mil toneladas. Adquiri essa área e nós iremos começar essa obra agora, num futuro bem próximo, agora em janeiro de 2024. A obra já está orçada, inclusive a obra está adquirida, a obra está toda planejada para a gente executar essa obra num período de 12 a 15 meses e colocar em operação para receber soja, se Deus quiser, na safra de 2024-2025. Nós sempre acreditamos na força, na energia divina e nas propostas dos seres humanos. Essa nova reformulação e o que a gente traz é sempre pensando na nossa atividade produtiva, no nosso cliente, logicamente também nos nossos colaboradores e nos colaboradores dos nossos clientes. Todos esses projetos, toda essa caminhada, ela sempre teve Deus à frente, ela sempre teve a minha família e ela sempre teve a nossa família de colaboradores. Na vida, apesar da gente ter vindo para cá sozinho, mas nós carregamos Deus acima de tudo e carregamos os nossos valores. E é muito importante eu colocar dentro desse contexto não só a vinda do Guilherme para cá, mas também a vinda do meu irmão carnal Fabrício, depois que eles se casaram, né, 2006 para 2007, eles vieram para Gurupi, estabeleceram aqui como médicos e criaram 2 lindos sobrinhos, né, do qual um deles é minha afilhada. Então a nossa história, ela mistura uma caminhada de processos, uma caminhada de vitórias. Eu não gosto de tratar as coisas com dificuldade, eu falo sempre em desafios, com a nossa família, sempre alicerçada com os valores dos meus pais e, sobretudo, com o valor e a força e a energia que Deus nos dá.